Você pode riscar da história com mentiras lançadas ao ar. Pode me jogar contra o chão de terra, mas ainda assim, como a poeira, eu vou me levantar. Como a luz e como o sol no céu, com a certeza da onda no mar, com a esperança emergindo na desgraça, assim eu vou me levantar. Meu orgulho ofende? Tenho certeza que sim, porque eu rio como quem possui outros escondidos em mim. Minha sensualidade incomoda? Será que você se pergunta por que eu danço como se tivesse um diamante, onde as coxas se juntam? Deixando para trás noites de terror e atrocidade, eu me levanto. Em direção a um novo dia de intensa claridade, eu me levanto. Trazendo comigo o dom dos meus antepassados, eu carrego o sonho e a esperança do homem escravizado. E ainda assim eu me levanto. Eu me levanto. Ainda assim eu me levanto. Eu sou da favela, eu vim do gueto, batendo na panela, derrubando o preconceito. Pra você que pensa que nego correndo é ladrão, tem branco de gravata roubando de montão. Mas pra você eu mando um samba que não tem classe, não tem cor. Ele vai bater em seu peito e despertar o amor. Pra você eu mando um samba, não tem cor. Ele vai bater em seu peito e despertar o amor. Eu sou nego, né? Eu sou do gueto. E você quem é? Eu sou Nara Couto, sou do gueto. E você quem é? Eu vim de lá eu vim. Não foi tão fácil chegar aqui. Esse microfone é meu armamento. Sou Nara Couto, pronta pro rebento. Alô, minha gente! Boa noite! Boa noite! Ave Maria, depois de Nara Couto cantando, declamando, dançando para Xangô, esse negócio desse boa noite murcho, vou de novo. Boa noite, minha gente! E aí, tudo odara? Aí uns ficam, né? Diabo, essa mulher tá falando. Diga, tá tudo odara, tá tudo maravilhoso. Eu já cheguei de orixá, né? Porque se para vir no fundamento, eu venho toda. Boa de Oxunce, toda de Isaac Silva, maravilhoso, que me emprestou, é emprestado, viu? Qualquer coisa está à venda. Antes de eu mandar pro Sedex. Isaac Silva, que é esse artista, esse estilista maravilhoso, baiano, radicado em São Paulo, e que veste um bocado de gente. Todo mundo que quiser, só passar aquele cartão, tudo certo. Mas me conte, quem está vindo de primeira vez, joga uma luz na plateia, Irmã Vidal. Deus disse, faça-se a luz. Irmã Vidal foi lá e fez. Primeira vez, é? Já sabem que a primeira vez comigo é inesquecível? Então tá. De segunda vez. De sempre.
Gosta assim, o povo da resistência. E trazendo um amiguinho, uma amiguinha, um coleguinha, né? Naquele cordão, um puxando o outro, se ajudando. Boa, boa. Vamos lá, então vamos subir a hashtag Mulher com a Palavra, já sabe disso, todo mundo aqui tem rede social, conectado, paga aquele velho pacote de 4G, então vamos embora gastar, sem mesquinharia, porque somos todos prósperos, prósperas, abundantes. Minha gente, boa noite mais uma vez. O que é? Estão descendo, estão indo para onde? Está indo para onde? Neide, Candice e Ilma estão indo para onde? Ah, sentar, né? Tá vendo? Agora eu sou bifocal. Então, eu vejo assim e vejo aqui. Olha que maravilha, Gavaza. Você tá vendo? Então, 40 anos, né? Bifocal. Tristeza. Ai, palmas para a linda e preta Nara Couto, que eu não pedi. Fiquei aqui emocionada com vocês. Nossa! Artista maravilhosa, bailarina, cantora, compositora, espetáculo. Ainda é gata pra cacete. Quarto ano, segunda edição, começamos mais um Mulher com a Palavra, um evento realizado pela Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, quase não sai, do Estado da Bahia e Maré Produções Culturais, com roteiros de Deise Porto, da Movida Conteúdo, e Paula Janai. Obrigada a todas e todos que lotam este espaço. Há 14 edições, palmas para vocês! Quem gaba o toco é a coruja! Então vamos se aplaudir. Nosso agradecimento especial aos patrocinadores Bahia Gás e a Avon. Cadê o... oi! Menina, arrasou nesse vestido. Palmas sim, por favor. Não se acanhem não, fiquem à vontade. É muito importante que todos os setores da sociedade tenham responsabilidade e as empresas precisam estar com a gente resistindo por uma realidade mais igual. Por isso, muitíssimo obrigada. Para fazer as honras da casa, a gente convida ela, a nossa secretária de Política para as Mulheres, Julieta Palmeira. Venha para cá. De onde virá? Boa noite. Desculpe, eu não vejo todo mundo que está aí, mas eu queria, em nome da Secretaria de Política para as Mulheres, agradecer a presença de vocês nessa segunda edição de 2019 do Mulher com a Palavra, que é um projeto nosso da Secretaria de Política para Mulheres, em parceria com a Maré Produções. Então, nós temos aqui os nossos patrocinadores presentes. Levanta aí, Gavaza, Luiz Gavaza, da Bahia Gás. Mafoane, da Avon. E também, nós temos os nossos apoiadores, que a gente queria muito agradecer aqui, porque da última vez eu terminei me esquecendo de falar, e estou começando por isso, para dizer, apesar de já estar nos cenários, nas divulgações, nós queríamos agradecer ao Teatro Castro Alves, a Rose Lima, e também agradecer a Flávio Gonçalves, da TVE, que está aqui na primeira fila aí. Levante aí, Flávio Gonçalves. A TVE tem transmitido rigorosamente o Mulher com a Palavra, tanto ao vivo nas suas redes, mas também na TVE mesmo, posteriormente, várias vezes. Quem não veio hoje pode ver novamente, pode assistir na TVE, né, e eu recomendo, porque é uma edição maravilhosa do Mulher com a Palavra, Flávio Gonçalves. Bom, gente, o tema hoje é um tema muito importante para nós, né? É o tema da arte, pensamento e resistência. E nós escolhemos esse tema porque nós consideramos que a resistência é hoje uma palavra muito cara para a sociedade brasileira. E essa resistência, ela pode se expressar de várias formas. E uma forma, essa forma da arte, da cultura, que pode transformar, né, pensamentos, realidades. E nós temos visto hoje
o quanto que essa arte que se expressa nos bairros, que se expressa através das slammers, que se expressa como o slam das minas, que se expressa no grafite, que se expressa no audiovisual, né, no cinema, e as várias formas de arte, tem sido essa resistência para mudar culturas, e é isso que a gente quer, mudar uma cultura de violência por uma cultura da liberdade. E nós queremos debater isso com vocês. Nós queremos dizer que, hoje, a arte, sem dúvida, transforma, a arte tem agregado muito, a cultura em nosso país hoje é um grande elemento de resistência. A população LGBTQI+, é um elemento de resistência hoje em nossa sociedade. E aqui eu queria parar para homenagear a primeira mulher trans contratada pelo governo do estado da Bahia. Milena Passos, você está aí? Que é da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Milena Passos faz parte da nossa equipe de Secretaria de Política para as Mulheres. Parabéns, Milena Passos, por seus 25 anos de luta em defesa da diversidade, pela diversidade em nosso país. Queria também dizer que essa resistência está entre as mulheres trabalhadoras, mas está entre as mulheres negras, as jovens mulheres negras nos bairros se expressando na universidade e se expressando de tantas formas que a gente vê hoje movimentando a nossa nação, movimentando o nosso Brasil, para que o nosso Brasil possa ser um Brasil de brasileiras e de brasileiros. Então, nós entendemos que essa discussão sobre a resistência associada a várias formas de expressão na nossa cultura é fundamental para a gente que busca a equidade de gênero, para a gente que quer um mundo que enfrente a violência contra as mulheres, a violência de gênero, e que quer um mundo onde homens e mulheres possam ter uma vida plena. Então, por uma vida plena, viva a diversidade, e vamos receber aqui a Lineker e tantas outras pessoas que estão aqui, que eu não vou dizer aqui. Mas a Lineker, eu estou dizendo já. Um abraço e muito obrigada. Obrigada, secretária. Minha gente, vocês sabem, né? Acontece nas melhores famílias. Lineker, Giovana, Leandra, tá tudo certo, todo mundo em casa, palmas para as três. Olha, já que a secretária disse, para eu não ficar aqui falando, né, panfletando, legislando em causa própria, a nossa transmissão está acontecendo nas redes. Facebook/TVE Bahia, tve.ba.gov.br e também no Twitter. Então avise aos coleguinhas e coleguinhas que não puderam estar aqui conosco hoje, porque os ingressos esgotaram ou porque tem outros compromissos, que, por favor, acessem as nossas redes sociais. E aí, né, de segunda a sexta-feira, aquela coisa, comendo em casa, uma comidinha saudável, ou mesmo no trabalho, me assista. TVE Revista, 12h15. Antes tem a colequinha, a Ana Simões com TVE Esporte, para saber as últimas do Bahia e do Vitória. Pronto, tá? Mas foi a secretária que falou, então eu posso falar, né? Eu fico sempre quieta, assim, discreta, como sou sempre. Por falar em descrição, uma das questões do feminismo, um dos recortes do feminismo, e que a gente está tratando muito ultimamente, do feminismo e do feminismo negro, é o autocuidado. E, no que diz respeito ao autocuidado, não só a beleza, né, a beleza externa, não só a Avon, não só os produtos, né, o Instituto Avon se preocupa também com todo esse autocuidado e a nossa saúde, né, porque temos especificidades, o nosso gênero, nós mulheres temos especificidades, é preciso que cuidemos e atentemos para isso.
E é importante dizer que no próximo dia 5 e também no dia 6 de outubro, então, sem ser esse final de semana, é o próximo, não é? Dias 5 e 6 de outubro, de 8 da manhã às 6 da tarde, vai haver atendimento ao público e atrações culturais a partir das 6 da tarde, porque o Instituto Avon, e a Avon, que é a empresa que mais investe nas causas das mulheres, neste ano vai inaugurar o Outubro Rosa, e vai trazer para Salvador o evento Giro pela Vida, que é uma iniciativa do Instituto Avon, em parceria com a Secretaria de Política para as Mulheres. Entre as atividades estão carretas para a realização de exames de mamografia, e a gente sabe o quanto isso é precioso, né? Quanto muitas mulheres, infelizmente, ainda não têm acesso a esse exame, que é tão importante para o diagnóstico do câncer, diagnóstico precoce. Atendimento com médicos mastologistas, nutricionistas, realização de outros exames, também administração de vacinas e os eventos culturais, como eu disse, com shows, vai ter um trio elétrico, minha gente, e a tradicional caminhada do Outubro Rosa. Nos próximos dias 5 e 6, no final de semana, eu vou estar lá e a gente se encontra. Então, avise isso também para as outras pessoas, tá? Para as outras mulheres, os homens também, por favor, fiquem convidados para passarem por lá e nos apoiarem nesta e em outras causas, nos dias 5 e 6 de outubro, no Farol da Barra. Como já disse nesse palco, Maíra Azevedo, nossa tia Mar, resistir é a arte mais profunda do meu povo. Resistir ainda à lei das mulheres em diferentes épocas e ao redor do mundo. Diante da ameaça de direitos conquistados, nos perguntamos o que fazer. Seguimos buscando por essa resposta, mas já sabemos que a arte e o pensamento são potências. Acreditamos que a revolução será feminina e para todas e todos. Por isso, trazemos o tema Arte, Pensamento e Resistência para este Mulher com a Palavra. Lembramos que nesta edição vocês podem enviar perguntas. Sabiam disso? De novo. Vocês podem enviar perguntas no nosso WhatsApp. Joga uma luz na plateia para o povo anotar, porque o povo é multifocal também, viu? Anota aí. 99671 99640-0431, o quê? Repetir. Falei rápido, né? 7199640-0431. Neizona, anote. 99640-0431. E aí vocês podem escrever perguntas, que a gente vai ter um bloco que o povo ali, ó, daquela mesa ali, viu? Eu só vou receber aqui. Não vou selecionar nada, não é o WhatsApp lá da TVE, não. É ali, ó. É aquele povo que seleciona e vai mandar para mim. Então, mandem as perguntas, as coisas que vocês querem saber, ou aprofundar do que vai ser discutido aqui, ou, enfim, o que vocês quiserem saber. Mande, porque aí a gente vai ter esse bloco das perguntas. Vou repetir. 7199640-0431. No meio do Mulher com a Palavra, eu também falo mais uma vez. Vamos começar, né, minha gente? Com a preta doutora, a dona da hermenêutica e da propedêutica. Ela é historiadora, autora do livro Você Pode Substituir Mulheres Negras como Objeto por Mulheres Negras Contando Sua Própria História. É professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, idealizadora e coordenadora do Grupo de Estudos de Intelectuais Negras da UFRJ, vem se tornando uma das referências em história e diversidade no Brasil, além de ser uma digital influencer sobre maternidade e autocuidado. Senhoras e senhores, vamos recebê-la, Giovana Xavier! E os cabelos, todas no vento leste, né? Aqui, se eu mudar essa ordem, minha irmã, seu microfone é o azul? É o azul. O povo me bate. Sigamos. Ela é atriz e começou sua carreira aos 8 anos com sua primeira novela, não parou mais. E se tornou uma das atrizes mais famosas da teledramaturgia brasileira. Tem mais de 30 trabalhos na TV, entre novelas, séries e minisséries, e participou de mais de 10 montagens teatrais. No cinema, produziu e protagonizou, além de dirigir diversos filmes, entre eles o Divinas Divas, sobre artistas travestis pioneiras no Brasil.
A arte e o ativismo político são duas paixões que a levam a se posicionar enquanto pessoa e artista. Desde 2016, assumiu o desafio de administrar o Teatro Rival, no Rio de Janeiro, que tem 82 anos de história de resistência nas artes. Leandra Leal, chegue mais! Prazer. Nossa terceira convidada é também um marco no Mulher com a Palavra, porque, pela primeira vez, convidamos uma mulher trans. E que mulher, hein? Ela é cantora e compositora, com apenas 24 anos, é uma das grandes revelações da nova música brasileira. 24 anos. Nascida no interior de São Paulo, gravou seu primeiro EP em 2015. De lá para cá, viajou o Brasil e o mundo em shows. Sua arte é, em si, resistência. Confunde-se com o seu ser. A performance, voz, letras, sua imagem é um símbolo de liberdade. Faz explodir as fronteiras da discussão de gênero e arrasa nossos corações com seu talento. Ela adora Salvador, que sorte a nossa. Está sempre por aqui e hoje nós temos a honra de recebê-la no palco do Teatro Castro Alves. Lineker, vem pra cá. Ai, minha gente. Deixa eu me sentar. Vamos começar. Querem mais uma vez o número do WhatsApp? Quer? Tem um só dizendo que quer. 9640-0431. Façam suas perguntas, fiquem à vontade, porque a gente vai ter esse bloco, tá certo? Queridas, muitíssimo obrigada por terem aceitado o nosso convite diante de tantos compromissos nessa segunda noite, nesse 23 de setembro, que para nós é histórico de estarmos aqui em mais uma Mulher com a Palavra, falando sobre esse tema que é tão amplo e que faz parte da vida de cada uma, tão intrinsecamente, né? Que bom que vocês estão aqui com a gente. Faz, gente, coro! Olha, em tempos sombrios, a arte e o pensamento são constantemente ameaçados. Nós estamos vendo isso acontecer agora, com ataques à educação, com as mais variadas manifestações artísticas, com as tentativas de censura, mas essa também são formas pujantes de resistir. E eu queria pedir uma fala inicial de cada uma para falar um pouco sobre o sentido dessa palavra, né, na vida, na obra, no que cada uma faz. O que é resistir para vocês? Já estão resistindo a mim, né? Quem quer começar? Os microfones estão ligados. Boa noite. Eu acho que resistir tem sido várias coisas e vários pensamentos que eu tenho botado em prática na minha vivência, que por mais que eu esteja em lugares onde eu sou muito grata por estar sendo pioneira, e por não pioneira porque acho que antes de mim, eu só estou aqui porque existiu um movimento de, principalmente falando de travestis e mulheres trans, de abrirem portas e diálogos para que eu, com 24 anos, possa pensar sobre esse corpo hoje, sobre essa existência. E eu sinto que resistir tem sido cuidar de mim, no sentido de quando as pessoas falam, porque olha, você tem que resistir porque você é uma mulher forte, você é uma mulher guerreira, você é isso. E resistir tem sido o contrário, de também entender que eu sou um corpo frágil, que eu tenho o direito de sentir, que eu tenho o direito de botar os limites, que eu tenho o direito de estar na minha coluna, estar viva, estar sã, conectada com as energias, conectada com o meu trabalho. E feito isso, através da palavra, enquanto compositora, para que eu possa criar um movimento de existência mesmo dentro do afeto, que é um lugar totalmente deslegitimado para recortes como os que eu tenho. Então, escrever
para ser obra da minha vivência e para, por mais que eu não viva, eu ter a sensação de como eu senti. Obrigada. E agora? Eu posso ir. Ah, por favor. Bom, resistir, eu acho que fundamentalmente tem a ver com existir, né? E existir é um direito historicamente negado para mulheres negras, né? A existência nos nossos próprios termos. Então, eu acho que existir tem a ver com a gente se autorizar a ocupar um lugar de ser humana no mundo. Eu acho que tem a ver com o que a Lineker está colocando, que um dos princípios fundamentais da humanidade é reconhecer o nosso direito à fragilidade, ao amor, à lágrima, à cura. Então, eu acho que existir tem a ver com sentimentos humanos narrados por nós mesmas, nos nossos termos, né? Eu acho que resistência e existência são parte de um mesmo movimento. Acho que é isso. Obrigada. Leandra. Boa noite. Cara, hoje eu me questionei muito vindo para cá o que eu estava vindo fazer aqui. E confesso que resistência é um lema da minha família, né? O slogan do Rival é isso, né? 85 anos. Falei 82. Né? De resistência 85, e cultura. E eu realmente, assim, eu não sei o que é resistir hoje em dia. Eu estou realmente, assim, me perguntando, porque na cidade que eu moro, né, Rio de Janeiro, assim, acho que qualquer gesto cotidiano agora é muito violento. Sabe, assim, eu acho que a gente continuar uma existência como se nada estivesse acontecendo é muito violento. Eu realmente tenho me perguntado assim, como resistir? Eu tenho um lugar de conforto na resistência. E encontro um lugar para ter voz e resistência através da minha arte. E eu me sinto muito privilegiada por ocupar esse lugar e por ter esse lugar. E há pouco tempo atrás, há 2 meses atrás, eu estive aqui com a minha peça. Eu acho que fazer a minha arte de uma forma autoral, com escolha, é uma ferramenta de luta. Mas a resistência, assim, eu realmente tenho me questionado, assim, como resistir hoje em dia. Assim, eu tô sem saber. Assim, na verdade, hoje eu estou extremamente pessimista, infelizmente. Assim, desculpa, mas espero sair daqui com a troca, com essas mulheres e com vocês, renovada de alguma forma. Obrigada, Leandra. Bom, nesse primeiro bloco do Mulher com a Palavra, a gente vai falar sobre trabalho e ativismo. E aí eu vou começar com Giovana, porque você é doutora e a gente sabe o quanto isso é importante, né, na academia, o acesso das mulheres negras a níveis mais altos e a possibilidade de trilhar uma carreira acadêmica, né, escolher isso para a vida e não ser empurrada para outros campos, ou por conta do racismo, ou por conta da necessidade. Então, a gente sabe o quanto isso é, de fato, importante e quanto isso inspira a todas nós, mesmo aquelas que não querem a carreira acadêmica, mas isso é importante para a gente. E esse lugar da intelectualidade negra, e principalmente desse recorte das mulheres intelectuais negras, da produção científica, da produção literária, a gente já discutiu nesse palco, inclusive com outras queridas participantes, tanto uma coisa quanto outra. E eu queria falar um pouquinho sobre esse processo do seu livro, né, da escrita do livro. Você pode substituir mulheres negras como objeto de estudo por mulheres negras contando a sua própria história. Desse protagonismo, também nessa aqui, também nessa seara, porque é o tempo todo, né? O povo estuda a gente, o povo escreve sobre a gente, mas a gente mesmo
não é interessante que a gente mesmo conte a nossa história, que a gente mesmo escreva a nossa história. E há uma dificuldade, inclusive, nesse consumo. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, por favor. Isso dá milhões de teses, né? Mas uma só tá bom, né, gente? Não quero fazer mais tese de doutorado, não. Já tá bom. Até para responder, acho que voltando à questão do resistir, existir, né? Pensando na história do grupo de mulheres negras, do grupo de pessoas negras, grupo racial, talvez seja tão, por mais doloroso que seja, para nós resistência é uma palavra muito, muito presente na nossa história. Então, não tem nada de novo na palavra resistência. A gente tem, historicamente, definido e redefinido resistências para poder estar existindo, né? Então, acho que por isso a gente sempre consegue definir o que é resistência e também somos sempre convocados a pensar quais vão ser as nossas ferramentas dessa resistência, né? Então, vai ter sempre uma resposta, né, vindo de mulheres negras do que é resistência. E essa que é a beleza da nossa história, que é diversa, que é plural, que é múltipla, que é humana. E eu acho que isso se liga a percorrer um trajeto acadêmico dentro de um país em que, historicamente, mulheres negras foram colocadas dentro da ciência hegemônica, né, a ciência predominante, que é praticada por homens brancos, heteronormativos, no lugar de objeto. Então, existir trilhando uma trajetória acadêmica não significa inverter, né? Porque sempre que você inverte, você está tomando a norma como centro. Mas significa inovar e assumir o comando da sua própria história, né? E aí, o que acontece quando mulheres negras que estão na academia assumem o comando da sua própria história? Muitas coisas acontecem porque também é importante falar que a gente não é uma coisa só, né? Nós somos diversas e múltiplas nas nossas existências. Mas uma das coisas que acontece é a gente narrar as nossas histórias, interpretar, produzir e distribuir conhecimento a partir das experiências e saberes de comunidades negras. E são experiências e saberes que são também historicamente negados e não reconhecidos como saberes. E eu acho que é muito o trabalho, a trajetória acadêmica, né? Eu tenho 40 anos e eu entrei na graduação em História aos 20 anos e eu gosto de contar essa história para os meus estudantes porque não é magia. Tem magia também, tem muita macumba, eu inclusive sou super macumbeira. Hashtag, quem se identifica? Hashtag Eparre Beloiá. Mas, assim, dentro dessa perspectiva, eu acho que é importante o quê na produção do conhecimento científico? A gente precisa colocar na porta da frente da ciência brasileira as diferentes formas de letramento das classes trabalhadoras, que são, na sua maioria, integrantes da população negra no Brasil. Esses saberes não são reconhecidos como saberes. Eu costumo usar como exemplo, né, professora, né, gente? Professora de didática da história. Então, eu sou super didática mesmo. Que a história do Brasil, o pensamento social é contado a partir da perspectiva da estante de Jacarandá, da biblioteca, dos livros, das prateleiras. Só que a estante de Jacarandá, ela não é representativa da maioria das experiências da população negra no Brasil. Isso quer dizer que a gente não produz intelectualidade? Não, isso quer dizer que a nossa intelectualidade brota da estante de Jacarandá também, eu também estou nesse lugar, mas de vários outros lugares que não são reconhecidos como saberes, né? Como espaços de produção de saber. A casa, a rua, a cozinha, as conversas em família, as festas, as reuniões para tomadas de decisões, os encontros religiosos e uma série de outros lugares em que saberes estão sendo produzidos dentro das experiências de formação e de letramento
das comunidades negras, né? A Conceição Evaristo tem um texto muito bonito, que tem a ver com o que eu estou falando, que se chama Da Grafia Desenho de Minha Mãe, dos lugares de nascimento da minha escrita. A nossa escrita nasce da nossa experiência de produzir sentidos de resistência para existir. E esses sentidos de resistência para existir vêm das nossas avós, das nossas bisas, das nossas tias, das nossas vizinhas, e isso precisa ser registrado como saber, como ciência, como intelectualidade. Todas as mulheres negras são intelectuais dentro dos seus múltiplos fazeres. E, basicamente, esse é meu trabalho, né? Vocês podem imaginar como que isso é complexo, fazer essa afirmação tão suave dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas eu acho que isso é necessário. A gente precisa patentear os nossos saberes, e eu acho que isso é um lugar de cura também. Como uma professora universitária hoje, que coordena o grupo Intelectuais Negras, o UFRJ, eu me vejo também como uma espécie de curadora dos saberes de mulheres negras, porque ocupando esse lugar de professora universitária, de doutora, de preta doutora, eu também estou autorizando cientificamente que esses saberes sejam reconhecidos dentro da ciência brasileira. E é importante que eu não seja a única, como eu não sou, que mais e mais mulheres negras assumam o comando da história nos seus espaços de atuação. Acho que é isso. Giovana Xavier, minha gente, @preta doutora, sem o U. É massa isso, né? Porque é exatamente assim que eles nos veem, né? É doutora, sou doutora mesmo. É ela que é, viu? Eu não sou, não. Ô, Lineker, estava falando há pouco sobre o cuidado, né? De resistir cuidando de você, cuidando da sua cabeça, do seu corpo, da sua arte, de estar vibrando as boas energias, de estar se protegendo, porque, ao contrário do que muita gente acredita, não, o artista está em outro lugar, né? Tá em outro patamar na sociedade, então não se depara com as violências cotidianas, não se depara com afronta ou questionamentos do que canta, do que professa, do que acredita. A gente está falando muito disso, né? Giovana trouxe isso, né? Do existir, do resistir. Para a comunidade LGBTQI+, é também do tempo todo, da vida inteira, de sempre, né? Desde quando a pessoa se percebe membro dessa comunidade, então é o tempo inteiro nessa resistência, que isso também nos corrói, nos cansa, nos desmotiva, e é preciso que tenhamos esses cuidados todos que você acabou de elencar. Mas eu queria saber de você, quando foi que você percebeu, né, quando começou a sua tomada de consciência, que o seu trabalho, e que você já era essa pessoa e esse artista do ativismo, querendo ou não, né? Outro dia eu estava conversando sobre isso, assim, pelo não direito de militar, que às vezes a gente não tem nem opção. A gente já milita porque a gente existe, assim, né? Aparece e aí a gente já está militando por conta da existência. Não estou querendo colocar isso, gente mais importante do que outra, não, viu? É só da condição de cada pessoa, assim, de mulher preta que faz televisão, de mulher preta que é cantora e compositora. É isso. Como é que foi isso, assim? Quando é que você percebeu que a sua arte não era tão somente ser artista, cantar, fazer as pessoas se emocionarem, enfim? Eu acho que esse lugar do sensível dentro da minha casa foi sempre um lugar que eu tive muita facilidade de acessar, porque minha mãe sempre me deu muito espaço para poder pesquisar sobre mim, desde criança. E eu acho que conforme esse corpo foi sendo formado e conforme eu fui conhecendo um pouco da minha essência na prática, tanto quanto eu descobri que eu gostava de cantar porque eu quis fazer teatro. Aí no teatro eu falei, ok, para além de atriz eu tenho aqui uma coisa de uma voz. E cada vez mais essa experimentação partindo sobre o afeto, sobre o que me fazia sentir. Até porque eu sou canceriana, então eu tenho muita coisa em água, tudo precisa fazer muito sentido na minha lua em virgem para que eu tenha direcionamento e tal. E a partir do momento que eu vou para a Escola Livre em Santo André, depois de sair de Araraquara, com 18 anos, que para além de sair do interior pela primeira vez, de sair de casa
e tentar um mundo totalmente novo, sem nenhuma perspectiva de se daria certo ou não, por não ter grana e por ser filha de uma mãe que trabalhou a vida inteira para me dar as melhores condições que ela pôde, e começaria agora a minha vida ali sozinha. E aí, em Santo André, estudando teatro, eu, mais uma vez, através do canto, percebi que a minha essência estava na palavra, que eu precisava dizer para existir, e que, para além de interpretar as coisas que eu gostava de dizer, eu também gostava de dizer as minhas coisas, que eu também tinha autoridade e tenho autoridade sobre o que eu sinto, e, a partir disso, eu quero reverberar. E junto a isso também toda a transição acontecendo nessa fase de sair de casa e de conhecer outras referências, de me conectar com outras coisas. E a partir do momento que eu cantei pela primeira vez, foi numa situação de eu estava prestando escola livre e a última cena tinha você tinha que criar do zero uma coisa para poder apresentar. E aí eu cantei e vi que as pessoas ficaram em silêncio por muito tempo. E aí isso me botou na dúvida, tipo, as pessoas gostaram ou eu tô... E aí, antes das pessoas me responderem, acho que eu respondi para mim que eu estava gostando de cantar, porque cantar me enchia de ar. E é... Hoje não, gente. Hoje é outro assunto. E aí cantar nesse lugar de existir e de decidir sobre que isso seria também o meu trabalho. E aí teve a história do lançamento do CRU, que foi quando eu decidi ter uma banda, decido voltar para Araraquara para me conectar com a minha raiz, e nisso encontro as pessoas que são as pessoas que eu trabalho hoje. E aí a gente não tinha para onde ir. Eu estava em Santo André, eu não tinha dinheiro para pagar aluguel, eu não tinha dinheiro para comer. Uma situação de humilhação muito grande, porque todas as pessoas da minha turma tinham condições para estar ali, os pais ajudavam, e eu sempre era a amiga que estava ali na barra da saia de alguém, e as pessoas falam, não, vem, mas aquela coisa de ter sempre uma humilhação. E aí eu decidi gravar com a banda, com os Caramelos, em 2015, um EP chamado CRU. E esse EP foi o divisor de águas da minha vida, que foi onde, de fato, eu me senti reverberante, me senti porosa, para sentir e para, através do meu sentimento também, poder fazer as pessoas sentirem. E foi uma confusão assim gigante, porque eu não esperava mesmo assim, com toda honestidade, que seria uma coisa tão grande, e de repente em 5 dias tinham 5 milhões de visualizações. O segundo país que mais me ouvia era a Polônia. As pessoas começaram a me parar na rua e começaram a chorar, e eu não entendia por que as pessoas estavam chorando. E aí um menino, que foi a primeira pessoa que me parou, eu estava no metrô em São Paulo, e aí ele ficou me olhando assim de longe, começou a chorar, e eu olhei para ele e falei, gente, aquele menino está chorando. Aí ele veio chegando perto de mim, eu fui fazendo assim, também que era uma coisa nova, eu não conhecia, nunca tinha vivido por isso. Aí ele falou, você é a Lineker? Eu falei, sou. Aí ele falou assim, muito obrigada, o seu trabalho faz muita diferença na minha vida, e o seu trabalho me faz querer viver. E aí eu comecei a chorar. E muito obrigada. E acho que nesses 5 anos, né, de 2015 para cá, quase 5 anos de banda, aprender como eu também vou redescobrindo e entendendo essa mulher que eu tenho me tornado e que eu tenho vivido, num sentido onde eu consiga fazer da minha experiência ser uma coisa plural. Porque uma coisa muito violenta que me aconteceu e que eu consigo entender que foi violento agora, foi toda a minha transição ser assistida mediaticamente e as pessoas acharem que elas tinham todos os direitos de me questionar e que eu desse todas as entrevistas possíveis e falasse sempre como é ser negra no Brasil, como é ser trans no Brasil, como é usar turbante. Tanto é que o próprio turbante mesmo, que é uma coisa que legitima a nossa existência, por 3 anos depois disso eu não conseguia mais usar. Porque foi um lugar onde me pautaram
numa violência como se só existisse ali a única capacidade da cantora Líneker de Barros Ferreira Campos, de Araraquara, existir se ela for a cantora do YouTube, que teve isso de visualização, que começou não binária e agora se entende como mulher trans, usa turbante, usa batom. E isso foi me dando cada vez mais uma necessidade de lutar e de entender, não fazer o outro entender, mas que eu mesmo entendesse que eu não sou só isso, que eu não era só essa Líneker, que não eram só esses recortes que me faziam existir, que não era só esse tipo, resiste, você é maravilhosa, que me faria sentir, me faria criar. E acho que agora um pouco mais aterrada, um pouco mais com um eixo assim de destino mesmo, de mim mesma, de sentir que meu orita é fortalecido, eu percebo que, para além da militância, eu também preciso viver as delícias. E que isso é muito importante, porque eu estou falando sobre afeto, eu estou legitimando o afeto. E as pessoas perguntavam às vezes, mas você acha que no seu trabalho você só vai falar de afeto, você não vai fazer uma música mais política? E isso é político porque eu não vivo. Então, eu estou reivindicando esse lugar de existência para que seja, de fato, um lugar onde eu tenha sabedoria e tenha gozo, e tenha gosto, e tenha sentimento, e tenha experiência. Então, acho que dessa Líneker de lá e da Líneker de agora, com 24 anos, eu entendo que a militância também é reivindicar o que é delicado, o que é gozo também, o que é poroso, o que é só relaxar e sentir, sabe? Porque o tempo inteiro é isso, eu estou no palco, eu tenho, hoje, minha carreira tem um lugar que eu nunca imaginei, de fazer turnês internacionais. De um ano só, já fui 5 vezes quase para a Europa para poder levar meu trabalho. E isso tem aumentado cada vez mais. E que aqui também a gente se fortalece, que com o meu trabalho outras pessoas também se sentem aptas para fazerem os delas. E isso é muito importante, assim, de sentir que essa resistência tem se refeito semanticamente na minha existência, para que eu possa também entender que não é só isso, sabe? Que o afeto também, que o delicado também faz parte de mim. Uau! Ser feliz, né? Ser feliz, ter felicidade. Nos foi negado esse direito também, ter prazer. Que é um ato político, né? Político, lato sensu, viu? Eu sempre faço isso porque vocês sabem, né? Como eu sou na política partidária. Então, é o político outro, viu, minha gente? Por favor. Leandra, você nasceu numa casa, numa família de artistas. Você herdou um teatro, né? 85 anos, o Rival, retificando. Você, desde muito cedo, com os seus trabalhos, com o trabalho de sua mãe, do seu avô, esteve, querendo ou não, expostas às grandes mídias. E sempre também, quando se entendeu como gente, quando a gente costuma falar, se mostrou com as suas opiniões a respeito dos mais variados assuntos e defendendo aquilo que você acredita. Então, o que é que tem aí de aprendizado dessa família, né, de artistas que sempre fizeram arte, chamando a atenção para tantas questões, e como é que isso flui assim naturalmente? Porque Líneker falou, né, sobre esse processo dela com a expectativa e os holofotes todos. Mas você já nasceu debaixo do holofote, então, né, teoricamente, é mais natural. Mas como é que se deu isso? Como é que se dá isso? Eu nasci numa família de artistas politizados, num ambiente extremamente libertário, amoroso. Me posicionar, eu não acho que todo mundo deva se posicionar, mas me posicionar sempre foi uma necessidade para mim. Eu nunca concebi ocupar o lugar que eu ocupo sem defender o que eu acredito, sem dar espaço para outras pessoas também ocuparem seus lugares. E, para mim, é algo que é uma necessidade, que é natural e que é vital. Agora,
eu trabalho, enfim, em diferentes veículos, com diferentes pessoas e de diferentes formas. O meu trabalho, que eu tenho o maior controle, né, assim, que é um trabalho mais autoral meu, ele é político. Ele acaba sendo. Assim, não é... Mas isso não desmerece todo o outro lugar também que eu trabalho como atriz e sou muito feliz, assim, também. Fazendo o sonho do outro ser meu sonho. Mas, para mim, a minha arte, ela é a minha existência, ela é a minha trincheira. Assim, eu não consigo me imaginar sem ser artista. Assim. Eu não tenho essa possibilidade dentro de mim. Eu preciso estar nesse lugar, preciso falar das coisas que eu acredito, das percepções que eu tenho através do meu trabalho, assim, pelo meu trabalho. Agora, eu sempre... A felicidade, sei lá, o bem-estar na minha casa, ele nunca foi passado de uma forma individual. Isso, assim, o coletivo sempre foi muito importante. Então, é natural para mim pensar no coletivo, estar atenta a isso. Eu li alguma coisa sobre esse trabalho do Aruanas. E que você falou alguma coisa mais ou menos assim, que foi em Aruanas foi reunir, não que os outros não fossem, mas falando desse momento, né? E que é uma questão tão próxima da gente agora, né? A disputa, a terra, o território, enfim, os pertencimentos desse assunto. E que você falou que você pôde unir essas paixões em Aruanas, né? Discutir, falar isso na dramaturgia, com todos os recursos estilísticos que a gente sabe, né? Que são necessários, claro, na construção daquela narrativa, mas também a força desse discurso político que está ali. Sim, Aruanas, para mim, foi muito um acalento, assim, porque tipo, a gente está ali num lugar... foi muito desesperador também, porque filmar Aruanas... A gente começou a filmar em setembro do ano passado, né, no auge do processo eleitoral. Foi algo super difícil estar ali na Amazônia, que é um lugar de disputa, né, de imaginário, disputa concreta, onde a gente estamos perdendo vidas, né, agora lá, e sempre, né, enfim. Então, foi muito angustiante estar lá, mas foi muito enriquecedor para mim estar podendo falar sobre aquilo, estar dando voz a isso, e confiando também que o meu trabalho, às vezes, joga um canhão de luz, né, assim, em certos temas. Então, confiando na relevância desse tema para agora, assim, da gente poder estar levando isso para o país inteiro. Aruanas foi lançado no mundo, né, todo. Então, acho que também está levando isso para o mundo, assim, né, o que está acontecendo aqui. É inspirado em vários fatos reais, Aruanas. São várias histórias reais, assim, que aconteceram. Então, e até as coisas que não foram inspiradas em fatos reais, depois, quando a gente fez, a gente foi ver e falou, meu Deus, está acontecendo. Então, para mim, foi muito... Foi vital estar fazendo aquilo. Eu lembro que, em outubro, eu fiquei assim, cara, eu tenho uma trincheira. Assim, o meu trabalho é esse lugar. Eu tenho esse lugar e eu vou ser ouvida nesse lugar. Eu consigo impactar de alguma forma. Para mim, foi muito importante ter essa certeza, assim, de que, através do meu trabalho como atriz, como diretora, como produtora, eu posso, de alguma forma... Isso tem a ver com aquilo que você estava falando, assim, como se posicionar, né, ou não, assim. Eu acho que, através do meu trabalho em si, já é uma posição. É isso que a Aline estava falando, né, assim, também, que, às vezes, nosso trabalho em si já é algo. E eu acho que o amor é um poder muito grande, assim. Você falar sobre amor, a sua existência, o seu comportamento, isso é revolucionário. É um exemplo. Quem viu Aruanas? Vejam. O primeiro episódio está disponível de graça no Globoplay. Oi? Depois vai passar na
no canal na Globo Aberta também. Ah, massa. Vejam. Tem tudo a ver com o que a gente está vivendo hoje. Às vezes é isso, né? Eu que faço jornalismo, né, fico lidando com a realidade assim, quando vejo o material de ficção, né, que está na outra trincheira da comunicação, que é o entretenimento, fico assim, menina, é isso aí. É isso aí. Não, e a arte ela tem um poder, né, uma capilaridade muito grande, né? Através da emoção também, você conecta, você toca a pessoa. abre, você consegue o poder que a arte tem de conectar, de colocar você num outro ponto de vista, né, de abrir seu coração, de abrir seu olhar para outra realidade, ele é gigantesco. Assim, o retorno que eu tive com Divinas, assim, um dos retornos mais emocionantes que eu tinha, era exatamente isso. Eram pessoas assim que falavam assim, cara, nunca mais vou olhar uma travesti da forma que eu olhava. Quem assistiu Divinas E eu falei Divas? assim, Ah, mais gente. Boa. Massa. poxa, assistam, gente. É massa. E é isso, é por isso que eles têm medo da gente, né? Tem medo das comunicações todas, das artes. Governos totalitaristas, governos que não flertam com a democracia, morrem de medo dos artistas. Mas isso é outra conversa. Olha, deixa eu te contar uma coisa. Ô, Lineker, você disse numa entrevista recentemente que deixa eu ler aqui, ser uma mulher de pau é revolucionário? Então, Tá, então peraí, fica aí nessa. E aí, a partir disso, eu quero te perguntar o seguinte, que esse processo de transição que aconteceu sob os holofotes, que você já falou aqui, de uma perspectiva não binária, e a partir daí essa discussão se acendeu, porque até esse momento, a grande, e eu me lembro muito disso, assim, né, dos colegas que fazem o Nacional e que cobrem cultura, a grande questão era, mas a gente chama de o Lineker, a Lineker, né? Eu imagino como era isso repetidas vezes nas entrevistas. E as pessoas ficavam muito incomodadas com isso, assim, né? Sem saber como lidar, como tratar, como falar. E também trazer essa discussão da mulher trans, né? Falar mais abertamente sobre a mulher trans. Mas vamos lá, a partir dessa afirmação, quer dizer, se foi afirmação, né? Foi? essa entrevista, acho que é a primeira vez, inclusive, que eu tenho a oportunidade de falar abertamente sobre essa entrevista, que foi uma entrevista onde a intenção da entrevista era que eu pudesse falar sobre o meu disco. Só sobre o meu disco. E aí acho que por um equívoco jornalístico, a matéria foi para totalmente um outro lugar. A chamada a capa da revista tinha outra foto, porque era uma mulher branca, não era eu, nunca fiz uma capa de revista no Brasil. E aí, quando tinha meu nome, ao invés de falar do meu disco, era Lineker e o sonho de ser mãe, que não deixa de ser uma vontade, mas não era sobre isso que eu estava ali para dizer. E aí eu achei que foi um texto totalmente audacioso, que para legitimar a minha mulheridade, ela teve que entrar na questão de genitália, e não foi exatamente isso que eu disse. Eu disse que a minha existência se dava pela mulheridade que eu estava redescobrindo dentro de mim e pelas afirmações que eu estava me fazendo, me entendendo no meu dia a dia, entendendo o meu processo sem ser um processo que me punisse ou que me ferisse, e ser um processo só pela expectativa midiática das pessoas, que eu já fosse uma mulher modificada cirurgicamente, e que hoje é uma coisa que não tenho nenhuma disforia com o meu corpo. Quando eu me olho, eu me sinto bem, eu me sinto plena, e me sinto me transformando. E aí, infelizmente, nessa entrevista foi para esse lugar. Acho que ela não entendeu o que eu estava propondo enquanto pensamento. E isso acaba tornando uma responsabilidade gigante, né? Porque os ataques vieram na internet, das pessoas que o rua sobre isso, das pessoas tipo Lineker, está levando totalmente para um lugar onde deslegitima toda uma causa, deslegitima toda uma luta. E não foi o que eu disse, foi como foi lido por ela e botado nesse jeito na entrevista. Está vendo como é importante a gente saber das coisas no detalhe? Porque, enfim, capa de revista, manchete de jornal, chamada de televisão, às vezes precisa ser muito curto e precisa... É um lugar muito delicado, porque, tipo, eu lembro dessa entrevista que era muito massa falar do Remonta, meu segundo disco, depois de 2 anos não produzindo, falar de Goela Abaixo, quer dizer, o primeiro disco é o Remonta, Goela Abaixo é o segundo.
E falar sobre isso era muito importante, porque era uma das primeiras vezes que eu estava tendo, era uma matéria gigante, que tinha foto de moda. Eu chamei a jornalista para, tipo, na minha casa, para poder mostrar o disco e fazer um faixa a faixa com ela, para que todos os detalhes fossem sublinhados e que não faltasse assunto. Então, era muito mais importante falar de mim de um lugar que me marginalizasse e me colocasse numa pauta quadrada do que me potencializar enquanto uma artista criadora que tem um alcance de sucesso com o seu trabalho. E é sobre isso, né? A gente tenta falar da gente, a gente tenta reverberar a nossa voz, a gente tenta falar da gente de outros lugares e o outro lado tenta fazer com que a gente seja só mais o algoritmo, né? Exatamente. Né, Preta Doutora? Isso rola também por lá, né? Eu acho que isso rola super, né? Estou pensando e falando ao mesmo tempo. Não, mas fica à vontade, a ideia é essa. Eu acho que tem sido uma caminhada, né? A gente também aprender um trajeto e construir estratégias para narrar as nossas histórias a partir das nossas perspectivas, das nossas perguntas, dos nossos desejos, das nossas respostas. E quando isso acontece, a maioria das pessoas não está preparada, né, para o que vem. Tem um título de um livro que eu gosto muito, da minha colega, a professora doutora Nilma Lino Gomes, que o título do livro, para além do conteúdo, eu quero focar aqui no título, é A Mulher Negra que Vi de Perto. E eu acho esse título fantástico para a gente refletir sobre a história das mulheres negras no Brasil, né? O que acontece quando a gente vê a Lineker de perto, no palco, a partir da perspectiva em que ela quer se narrar, e não a partir do que eu espero dela, do que eu espero que ela fale. O que acontece quando a gente chega numa estante de livraria e vê uma mulher negra sorrindo, afirmando que você pode substituir mulheres negras como objeto de estudo por mulheres negras contando a sua história? Acontece o que a Angela Davis fala e virou, né, e que bom que se popularizou, né? É a gente movendo estrutura, né? E mover estrutura passa por a gente se autogovernar. E eu acho que não é uma frase de efeito para causar, embora eu goste bastante de causar, mas não é esse meu objetivo no momento. Eu acho que o Brasil não está preparado. Não vou nem falar do mundo todo, né? Mas eu acho que o Brasil não está preparado para lidar com mulheres negras que se auto-narram a partir do seu lugar de humanidade. E eu acho que essa é uma reflexão muito importante, e fazendo uma conexão com a fala da Leandra, né, da sua vivência em família, da construção do afeto numa dimensão coletiva, eu acho que mulheres negras, nós mulheres negras, as organizações coletivas são fundamentais na nossa história. Ao mesmo tempo, pegando um próprio conteúdo meu, eu gosto de criar hashtags para a gente pensar a nossa história, a questão que eu tenho falado agora de jogar a luz no que funciona. Eu acho que é muito funcional para nós, mulheres negras, nesse momento político, se pensar também como indivíduo. Porque existe um peso que é imposto para a gente de se pensar como grupo o tempo inteiro, e isso vai gerando toda uma depreciação da nossa experiência de mulheridade, porque quando a gente se pensa como indivíduo, quando a gente se projeta, quando a gente diz não, a gente começa a se sentir culpada, a gente começa a introjetar o lugar da traidora, da impostora, e a gente vai se recusando a ocupar esse lugar de se pensar, de se construir, de se narrar como indivíduo. Quando você diz que quer escrever, que o amor é uma agenda que te mobiliza, isso é super importante. E eu acho que isso tem a ver com essa reivindicação do lugar do indivíduo, né? Voltando, eu sou historiadora, então estou sempre pensando também numa perspectiva de longa duração, né?
a gente poder se narrar a partir do lugar do amor, do desejo, do projeto, do autocuidado, são experiências, né, são lugares em que a gente tem sido marginalizada, né? São direitos que a gente não tem historicamente acessado enquanto grupo. Então, assumir isso individualmente, não abrindo mão da coletividade, mas dentro das coletividades, a gente se pensar como indivíduos, com questões próprias, com demandas, com sonhos, com expectativas, eu acho que é uma nova maneira também de definir resistência, né? Eu acho que para pessoas negras, e particularmente para mulheres negras, se pensar como uma existência no mundo também é revolucionário, é um novo aprendizado e é uma agenda que também vai transformar e vai impactar vidas coletivamente. Porque eu acho que quando a gente se pensa como indivíduo, né, vem essa mulher negra que a gente vê de perto. E aí, de repente, causa estranhamento, você vê a mulher negra a mulher negra que você vê de perto ser uma professora universitária que está lá no Instagram fazendo quadradinho de funk. Porque esse não é o lugar que esperam, mas é o lugar que eu quero estar. Ao mesmo tempo, é o lugar que eu quero estar também. Ao mesmo tempo, esse lugar não é oposto ao meu lugar de professora universitária na segunda maior universidade do Brasil, né? A mesma universidade que lá em 1911, por aí, 1920 e poucos, não lembro agora a data, né? Tipo, historiadora que não lembra as datas com precisão, né? Ok, assim, tá tudo certo, você está entre amigos. Não, eu estou super bem com esse lugar, porque a família já resolve. Tudo super. Que ligam, que dia que aconteceu, não sei. Não sei, gente, não me perguntam, não tenho como responder a precisão das datas. Mas, assim, eu sou professora na mesma universidade que, né, nessa década de 10 ou 20, que eu não lembro agora, que Lima Barreto foi impedido de concluir o curso de graduação em engenharia por racismo, né? Então, assim, narrar as nossas histórias nesse espaço, dentro dos nossos próprios termos, voltando aqui, dizendo que todas as mulheres mulheres negras são intelectuais na sua individualidade, que a Valéria, que é a funcionária terceirizada que abre a porta toda semana das minhas salas de aula para as minhas estudantes terem aula, ela é uma intelectual da comunidade negra, da família dela, porque ela está produzindo saber, ela está produzindo existência, ela está trabalhando. Eu acho que isso tudo faz com que essas mulheres negras que a gente vê de perto desestabilizem a norma, a ordem social vigente, porque a ordem social vigente não está pensada para a gente se autorizar a fazer o que a gente quer. Claro que quando a gente se autoriza, você sabe disso, você também, e muita gente aqui, a gente também paga um preço, muitos preços, né? Mas eu acho que esse é um caminho importante, eu acho que essa é uma estratégia, a gente se pensar, se permitir, né, permita-se aí, a gente se permitir nos pensar como indivíduos, né, como sujeitas da nossa própria história. E aí, dentro dessa perspectiva, eu acho que a agenda do amor ela é importante. A historiadora Beatriz Nascimento, que assim, é uma das tantas acadêmicas negras invisibilizada pela história oficial, mas que foi a pioneira em estudar a história dos quilombos no Brasil e foi a primeira historiadora a fazer conexões entre a história dos quilombos e das favelas. A Beatriz Nascimento foi uma mulher negra, ela era sergipana, né? Inclusive ela foi uma das milhões de vítimas de feminicídio no Brasil, lá nos anos 80, e ela tem um texto que é fundamental, que ela fala o nome do texto é A Mulher Negra e o Amor. Esse texto está publicado no portal do Guelé 10. E ela vai fazer toda uma discussão do quanto que nós, mulheres negras, precisamos abrir mão dessa noção do amor ideal e romântico e começar a construir
o amor parceiro. E eu acho, Lineker, que o que você está colocando dialoga muito com o que a Beatriz está dizendo, porque o amor parceiro, ele vai passar muito também pelo autoconhecimento da gente se entender como complementaridade e não como oposição. O que você faz no palco, o que você faz no jornalismo, o que cada uma de nós faz nos nossos espaços de atuação, são ações complementares, né? E eu acho que a gente só consegue pensar complementaridade quando a gente se vê como indivíduo. E eu acho que essa é uma agenda fundamental hoje e é um lugar que me parece que ainda é uma zona de desconforto assim, para a gente. A narrativa... Mulheres negras têm esse poder de narrar na primeira pessoa e criar afetações de um nós, né? A gente conta uma história, você vê várias mulheres negras embalançando a cabeça, porque é aquele papo, né? Podia ser eu, mas a minha analista, anos, né, de análise também, para chegar até aqui, a minha analista fala uma coisa para mim, podia ser você, mas também não é. Então, por isso que você está aqui fazendo essa ou aquela coisa. E eu acho que a autonomeação, a autodefinição, a autonarrativa são elementos fundamentais da gente se apropriar hoje em todos os espaços de atuação da nossa vida. A gente parar para se perguntar, como mulher negra, qual é o meu projeto de vida, o que eu quero, o que eu não quero, o que eu faço por mim, o que eu não faço, e sem culpa, sem prescrições, sem muita sistemática, só se permitir fazer perguntas para você, porque você só existe quando você se pergunta e se responde. Então, acho que é isso. Enquanto você falava, e falando muito também do tema da gente, né, nessa noite, né, falando de resistência, de arte, e aí eu vou voltar para a Leandra, porque eu tenho que falar disso nesse bloco, que a gente falou tanto da individualidade e do agrupamento, né, individualidade e agrupamento. E espaço, né, não esse espaço metafórico, mas o local, né, a gente está aqui dentro de um espaço, conclamando esse conhecimento. E o Teatro Rival, no Rio de Janeiro, com seus 85 anos, tem essa característica, né? É esse espaço da resistência, da existência, da concentração, do refúgio, em muitos momentos da história, nesses 80 anos, dessas artistas e desses artistas que, para existirem, precisavam daquele local. E hoje você tem essa responsabilidade junto com a sua equipe, né? De fazer isso perpetuar, continuar. E aí conta pra gente como é isso, porque, né? Enfim. É foda. Porque é isso, é missão, né? Teatro não é herança, é missão. E isso é muito complexo, porque agora a gente está vivendo um momento muito difícil, né? Assim, é um momento de um ataque ideológico a quem faz cultura, uma criminalização dos artistas, de quem também investe em cultura, de quem investe, né, de toda a cadeia, né? Assim, de quem trabalha com, de quem patrocina, de quem curte. É um ataque mesmo que a gente está vivendo. Então, assim, ter um espaço que vive de cultura e que pretende viver sendo um espaço democrático, sem fazer concessões, é muito difícil. A gente está perdendo, né, o nosso patrocínio da Petrobras e agora estamos em busca de outras formas de sobrevivência. Ao mesmo tempo, eu acho que o Rival, um espaço, um teatro, ele é muito maior do que seus donos. Assim, eu realmente acho que o Rival é muito maior do que a minha família. E até um exercício de análise, de humildade, de também agora estar entendendo, eu e minha mãe, assim, pensando assim, se não for a gente a solução, que a gente consiga achar parceiros para isso. Quem possa fazer isso.
porque eu também não sou uma administradora. Eu não tenho esse... Para mim, não é um talento que eu tenho domínio. Pela necessidade, até aprendi coisas, principalmente com a minha mãe, que é uma gênia, realmente, que consegue ser atriz e ainda administrar isso. Assim, eu acho realmente muito louvável, eu não tenho isso. Mas eu acredito que o Rival, sendo esse espaço que ele não me... Ter um espaço cultural é muito doido, porque ele te pertence, mas ele não te pertence. Porque um espaço cultural ele é feito de quem se apresenta nele, de quem frequenta ele. O Rival ele tem histórias muito ricas, muito lindas, assim, de pessoas que se conheceram na plateia e se casaram. Sabe, isso aí faz parte da memória afetiva de cada um que foi lá, assim. Não é diferente, né? Você fala assim, eu falava assim, o Rival é tipo a casa do meu avô, sabe? Assim, aquela casa de avó que você tem aquela memória que você vai. Não, o Rival é muito maior do que isso. Ele não é só essa minha casa, esse meu lugar. Ele é a memória afetiva de uma cidade. Então, eu acho também que assim, esse espaço, tudo que é eterno, ele contém em si a semente da transformação. Então, eu acho que o Rival ele tem a potência de se transformar agora, nesse momento. E estamos nos debruçando sobre isso, tentando entender como a gente vai resistir, sobreviver, existir, assim. Agora, assim, a gente falando sobre amor, tal, e o teatro também, ele sempre foi, o espaço, ele é sempre o reflexo do sonho. Ele é um lugar de sonho. E eu acho que uma forma de existência, de resistência, estou falando sobre o Rival, mas falo sobre, sei lá, minha família e eu mesma, assim, acho que é você realmente conseguir viver a potência desse sonho. Eu não sei o que vai ser agora, mas estamos dedicadas a continuar com essa potência, comprometidos com isso. E requer coragem, porque o que minha mãe construiu ao longo da vida dela, que ela herdou do meu avô, mas ao longo da vida dela foi um espaço democrático. E isso a gente não está disposto, esse é o sonho, e esse sonho a gente não vai abrir mão. Então, achar agora ferramentas para continuar vivendo desse sonho é mais difícil, mas também é isso, vamos ser água, vamos fluir. Boa, sigamos. Tem uma pergunta aqui. Aí está escrito aqui para mim. Para Giovana e Leandra. Rita, não se meta. Está aqui. Giovana, eu vou ler exatamente. Lino quer beber água, fica à vontade. Porque... Giovana e Leandra. Ser mãe... Está vendo? Rita, não se meta. Ser mãe mudou o posicionamento de vocês para mais ou para menos no que diz respeito à arte, à resistência, o ato político de existir, de se posicionar. A partir do momento, né? Já estou me metendo. Que a gente... Ô, Deise, é isso aqui, é só essa frase. A partir do momento que a gente bota... Deise Porto, a redatora. Que a gente coloca, né, uma pessoa no mundo, que a gente cria uma pessoa, que a gente é responsável pela vida daquela pessoinha até um tanto. Umas coisas mudam. Acabou. Não, menina, porque eu me meto muito, Giovana, nessas coisas de maternidade, depois que eu pari. Aí o povo disse que eu falo demais. Mas aí eu falei rápido, pelo amor de Deus, use aí. Não tem problema. Cara, eu acho assim, ser mãe, né, embora eu ainda não tenha... Eu sou iniciante, né, no candomblé, eu sou uma abiã de Oiá, mas eu acho que ser mãe é um renascimento, né? Eu não me vejo mudada, eu vejo renascida, assim, desde o dia
Não que eu descobri não no dia que eu descobri que eu estava grávida, para não cair também naquelas idealizações de que a sua vida se divide em um antes e um depois da tristeza e da alegria integral o tempo todo. Não é verdade, isso é mentira. Eu sempre falo que, assim, nos períodos de gravidez, é muito bom quando as pessoas riem, balançam a cabeça, que você fica tipo, realmente, não estou viajando. Mas viajar é bom também, né, gente? Mas olha só, assim, a gente renasce, porque é isso, é um novo ser que chega, e eu acho importante ressaltar que esse ser pode chegar de múltiplas formas, para não ficar aqui num viés biologizante também da coisa, mas é uma nova vida e uma vida cheia de perguntas que estão em andamento, que terão de ser respondidas individual e coletivamente. Então, assim, a minha vida, de fato, a minha vida se divide em antes e depois do peri, como duas Giovanas, distintas, mas que, obviamente, se integram. Porque a criança é o ser mais criativo, mais inteligente, mais autêntico que pode existir. E o triste da humanidade é esse, né? Pensar que todos nós nascemos com essa potência e vamos sendo podadas e perdendo isso ao longo da vida. Por isso que a criança quer saber por que de manhã é o céu azul e o sol e de noite é o céu preto e a lua branca. Por que quando chove a gente não vê a lua? E essas perguntas que no meio da sua dinâmica de trabalho, que você tem uma banca, 50 aulas para dar, pessoas te chamando no Zap para as milhões de reuniões e tudo isso, e você fica, gente, mano, a lua. Não sei. Quem é você, Lua? E isso é muito legal, né? A criança te coloca numa zona de desconforto que, se você souber aproveitar, você renasce todos os dias. E claro que eu não estou falando, souber aproveitar, agora eu vou responder todas as perguntas, que não é sobre isso, né? Mas eu acho que a maternidade, não quero deixar de falar disso, eu acho que dentro de sociedades patriarcais, ou seja, 99,9% do mundo, também é um lugar de peso, é um lugar de servidão, de escravidão, de incompreensão, porque definir sentidos de maternidade que dialoguem com a educação como prática de liberdade é muito difícil, né? Porque a gente vive, falando de Brasil, num país misógino, e que qualquer noção de mãe que fuja do que é esperado dentro do script do patriarcado é necessariamente um problema. Então, eu acho que a potência de renascer, de se reinventar como mãe, passa por criar estratégias para colocar em prática essa palavra liberdade, que a gente enche a boca para falar, mas eu acho que a gente para pouco. Mas, assim, o que é liberdade? O que eu estou chamando de liberdade? Acho que a gente se faz pouco essa pergunta, porque a gente aposta nos conceitos universais. E liberdade, para cada uma de nós, é uma coisa. Meu filho me faz me conectar, reviver a minha história de diferentes formas. E aí eu também, como uma mulher negra, que vem de uma família de mulheres negras, pobres, da classe trabalhadora, fui entendendo, aprendendo. Eu acho que se eu tivesse que dizer qual é a sua maior, sei lá, vitória, conquista com a maternidade, eu acho que aprender também a separar as coisas, né? No início, eu tinha muito uma expectativa inconsciente, que, de alguma forma, eu queria ser para o meu filho a mãe que a minha mãe não pôde ser para mim. E isso passa muito também pela minha história individual de ascensão econômica, né? Hoje eu sou uma professora universitária que, em termos das classificações, das categorias de classe do IBGE, eu estou na classe A do país, né? Sendo uma mulher negra, ocupando a classe econômica A, eu sou 0,002%
da população brasileira, o que não quer dizer que a minha conta esteja cheia de milhões, tá? Por favor, mandem jobs. Estou brincando. Não, estou brincando, mas estou falando sério também. Mas, não, mas enfim. E aí, assim, são cenas do cotidiano. O aprendizado mais bonito da maternidade, na minha opinião, não está numa reflexão mega estruturada e tal, mas eu acho que são as vivências do cotidiano, né? Eu tenho várias memórias de cenas que eu vivi com o Peri e que me mostraram que, primeiro, eu não ia, entre aspas, consertar a minha história de um modelo de amor e de cuidado de mulheres negras que se deu pela via da dureza, do conservadorismo, de nós não podemos errar, você tem que ser sempre a melhor. Eu venho de uma família que eu tenho memória de mostrar o boletim escolar para minha avó, só com notões, tudo azul, né? Essa coisa de nota azul e nota vermelha, enfim, outro papo. Mas, anyway, e a minha avó olhava para mim com aquela altivez, não fez mais do que a sua obrigação. Aquilo, para mim, uma criança de 7 anos, aquilo para mim era a morte. Assim, eu queria, sei lá, eu queria ganhar um abraço, uma bala, hoje é segunda-feira, mas vai brincar, você pode brincar, você estudou pra caramba. E eu fui, com o tempo, aí de novo também tem a ver com análise, com yoga, com macumba, com um monte de coisa. Eu fui, com o tempo, entendendo que essa era a forma possível daquelas mulheres me darem amor. Né? Você tem uma série de estudos nos feminismos afro-americanos do quanto que as meninas negras consideradas inteligentes, talentosas, questionadoras, são tratadas como um problema para a comunidade negra, porque essas meninas são vistas como meninas em perigo constante, porque estão ocupando um lugar que não é esperado para meninas e para mulheres negras. Você tem toda uma expectativa dentro de uma ideia generalizada, né? Não dá para especificar tanto aqui. A Bell Hooks discute isso, que a expectativa para meninas e mulheres da comunidade afro-americana era ser professora, esposa ou empregada doméstica, e professora da escola primária. E qualquer pergunta e movimento que fuja desses lugares, essas crianças, essas meninas passam a ser vistas como um problema a ser resolvido pela comunidade. E eu acho que várias pessoas, tá escuro, não estou conseguindo ver, mas devem se identificar com essa história também de quantas perguntas a gente fazia e não foram respondidas e foram cortadas mesmo, né? Quantas tesouradas a nossa inteligência, a nossa criatividade, a nossa autenticidade vai vivendo ao longo da vida. E com meu filho, eu vou vendo que... primeiro eu vou vendo a mãe tesoureira que tem em mim, né, que eu também quero cortar em vários momentos. Mas, ao mesmo tempo, eu vou percebendo também a grandiosidade que tem assim, nos saberes que ele generosamente compartilha comigo. Né? Uma vez a gente estava numa situação de estresse, de trabalho, quem vai fazer o quê, projeto acadêmico e tal. E aí é isso, deu treta, né? Todo mundo resolve falar verdades, e aí fica aquele escarcéu, brigando. Aí ele olhou para mim, mamãe, por que vocês não conversam sobre dividir o trabalho? Eu, gente, que vergonha, cara. Tipo, era só isso, conversar sobre quem vai fazer o quê, né? Aí eu, sim, claro, pode deixar. Porque é tudo muito simples, é complexo e, ao mesmo tempo, simples e objetivo. E teve um momento, para mim, assim, tem vários, né? Mas teve um que foi super importante. Eu levei o Peri lá no Rio de Janeiro para assistir a peça de teatro O Pequeno Príncipe Preto, uma peça, né, dirigida pelo nosso querido amigo, ator e diretor Rodrigo França, uma narrativa super importante. Só que, e não é de maneira nenhuma uma crítica à peça, mas eu fiquei vendo o quanto que a narrativa do Pequeno Príncipe Preto, que não se vê nos livros, na mídia e tal, tinha muito mais a ver comigo
do que com a história do meu filho. Meu filho é uma criança que acorda dizendo, eu sou um negro lindo. Aí eu, gente, tipo, peri? E leonino, gente. Filho de mãe ariana. Então, assim, dá nessas coisas. Mas, assim, é muito interessante pensar nisso, né? No quanto que a criança representa na sua vida a escrita de uma nova história, de novas histórias, que não necessariamente você está preparada para lidar, porque também tem o elemento surpresa. Você não sabe o que vai vir, né? Tem essa coisa da imprevisibilidade e que eu acho que é muito bonita, a maneira que as crianças definem humanidade. É uma beleza que também carrega... que também faz a gente pensar em novas perguntas, né? Então, assim, eu como uma professora de um curso de licenciatura,